Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos iniciar a aula de hoje com a correção dos exercícios que vocês fizeram da aula passada. Eu expliquei o texto, pedi que vocês interpretassem e depois respondessem aqui os exercícios da sequência, certo? Então, eu vou corrigir rapidamente, né? Pedir que vocês enviassem dúvidas, não recebi dúvida de ninguém. Então, eu imagino que está tudo ok. Então, vamos lá. O número 1. Considerando as informações que tinham sido apresentadas no texto, vocês tinham que marcar aí, mais de uma inclusive, alternativas que melhor pudessem caracterizar o estilo hipsters, né? Os hipsters eram aquela comunidade urbana, uma cultura, não é comunidade, né? Mas uma cultura urbana que normalmente está representada por jovens numa idade mais ou menos entre 20 e 35 anos. E eles têm, dentre muitas características, né, um pensamento independente, né? Eles têm a sua própria moda, o seu estilo e vivem aí numa sociedade em que eles não é que recusam, né? Mas eles preferem não aderir a essa era do consumismo desmedido, né? Então, eles não aderem a esse estilo de consumismo aí que nós vemos na sociedade de hoje. Então, isso assim, muito breve, né? Sobre os hipsters. Agora aqui, quais são as alternativas que vocês têm que ter assinalado aí que estão no texto? Apoiam ao comércio local, les gusta la moda vintage, aprecian accesorios artesanales, defienden el pensamiento independiente, poseen un estilo más personal e reutilizam prendas de vestir. Já no 2, né? Cada uma das alternativas, A, B, C, né, assim por diante, tinha um trecho, né? Tinha sido retirado um fragmento aí do texto e uma palavra estava em destaque. Essa palavra em destaque vocês tinham que associar ao português e marcar a referência. Quase que uma tradução, né? Vamos dizer uma tradução, porque também tinha umas aí que é o sentido. Na letra A era apartar-se. Apartar-se é distanciar-se. Rechazam, rebatem, né? Deixam de lado. Extendido já é disseminado, tá? Então, esses seriam os sentidos que essas palavras têm em espanhol para o português. O 3 fala assim, as sequências que predominam no texto são as sequências, né? Sobre o que é tratado. É um texto mais argumentativo, que busca argumentar todo o contexto. É um texto descritivo, né? É um texto instrutivo, ou seja, instrui, traz informações. Então, nós vimos que é um texto, né? Um tipo de texto descritivo, predomina na apresentação das características da tribo urbana, os hipsters, né? Depois, aqui no 4, señala as prendas que fazem parte do look hipsters. Então, nós tínhamos que marcar as opções que correspondem às características desse grupo. Então, uma delas é o chupim. O chupim vem de um acessório básico para qualquer hipsters, homem ou mulher. Chupim, outras palavras, se fôssemos traduzir, é um estilo de calça jeans, que nós chamamos de cigarrete, né? É aquele justo, né? É um jeans mais ajustado e um pouquinho mais curto, né? Não vai até o final. Alguns modelos não, né? Vão até embaixo, assim. Uns são um pouquinho mais curtos. É claro que, né, a moda vai variando muito, né? Mas a cigarrete é bem conhecida aí das meninas, né? E aí aqui tem, né, pantalones chupines, que seriam calças, geralmente jeans, ajustado em todo o contorno das pernas, inclusive nos tornozelos, bem justinho, também chamados de cigarretes, tá bom? Então seria a letra, né, essa alternativa. Los lentes de gran tamaño, dando aspecto nerd. Lentes, quando nós falamos lentes ou gafas, né, nós estamos falando dos óculos. Estamos falando aí de óculos que as lentes, ou seja, o tamanho, a armação é grande, né, chamativa, que dá um aspecto mais de nerd, vamos dizer assim. Qual seria? Esse é mais evidente, né?
Los hipsters utilizan también accesorios de moda irónicos, corbatas, camisas e qualquer vestimenta a quadros. Então, qual seria? Aí já seria mais esse, né? Porque por mais que tem corbatas, que são gravatas, né? Aqui nós temos uma gravata, o estilo de camisa não é, né? O que eles usam. É mais o estilo aqui da menina, né? Las mujeres suelen usar vestidos, sobretudo se tem flores ou encaje. Então, aqui já é evidente que essa primeira imagem se refere aí, né? Então, aqui embaixo eu só tenho uma observação sobre as gafas que eu falei para vocês, né? Sobre os óculos, que pode ser lentes, gafas que eu falei, anteojos também, antiparra, lentes, espejuelos, oqueros, são um monte de nome. Qual que vocês têm que gravar? Gafas, anteojo e em algum caso lente, tá? Esses outros aí nem é utilizado, esses termos, tá bom? Então, sobre este exercício, era para vocês fazerem isso. Corrijam aí o de vocês. Depois, aqui, tinha uma atividade de entrevista, aí eu disse que vocês não precisavam fazer. E depois aqui já era uma atividade mais relacionada à cultura, relacionar imagem a alguns termos específicos, né? Vamos dizer assim, de uma cultura específica. Então, quando a gente fala flojers, chetos ou pijos, emos, hip hopper, raperos ou canis, né? Gente, eu sempre procuro ler para vocês em espanhol, né? O livro de vocês está em espanhol, então em português a gente com certeza ia ler de outra forma. Então gravem isso, tá bom? Leia o idioma no idioma próprio, tá bom? Essa é a forma mais correta. Então, aqui vocês tinham que relacionar qual é a imagem 1, a imagem 2, a 3, a 4 e a 5. Então, observava as características e tentava relacionar de acordo com a definição. Então, essa segunda imagem, que é o número 12, é essa primeira tribo urbana, vamos dizer assim. E aqui está pedindo para escrever quais são as roupas que tem aqui. Então, aqui tem pantalones, camiseta, né? Depois aqui, ó, no 3, esse aqui, o menino já tem aqui um sobre, né? Ele tem um sobre ou uma camisa, né? Também de botão. Então, seria para descrever. Eu só estou passando assim rapidamente, porque eu falei para vocês que não precisava fazer, né? Então, eu só estou passando rapidamente, tá bom? Então, se quiserem corrigir aí, tudo bem. Esse exercício de reportagem aqui nós também não vamos fazer. Agora aqui, né, nesse exercício de prática, eu pedi para vocês fazerem. A maioria que me enviou a imagem não fez. Talvez eu não tenha sido clara na última videoaula, não faz mal. Eu só não vou interpretar todo o texto, tá? Muitos já fizeram isso, os que não fizeram, tenta ler depois, não custa nada, né? Tentar ler para ver se tem alguma dúvida, se conseguiu relacionar as frases, tudo certinho, tá bom? Então, de acordo com a leitura que vocês fizeram aí, tras a leitura do texto, se pode afirmar que seu objetivo comunicacional é informar. É um texto mais informativo, traz diversos tipos de informações, né? Tá falando aí sobre tipos de roupa, né? Tá falando de roupas relacionada a uma moda mais industrial. Também está falando aí de alguns aspectos, né, sobre a era digital, a tecnologia, né, as modificações que ocorrem e assim por diante. E no 2, se pode considerar em relação ao gênero discursivo a que pertence o texto que... Então, o que nós podemos considerar em relação ao gênero, né? Aí tem 1, 2 e 3 e eu tinha que ver qual dessas está correta e marcar a alternativa abaixo, né? Então, se insere en el denominado gênero de divulgação científica, pois se trata de um discurso que é o resultado. Perdona-me, senhor mío, desculpa, gente, desculpa. De novo. Se insere en el denominado género de divulgación científica, pues se trata de un discurso que es el resultado de la elaboración y la transformación de otros discursos producidos anteriormente. Puede ser considerado un reportaje,
pois se trata de um relato acompanhado de fotografias que se enriquece com opiniões e comentários. E 3. É um reportaje que satisface uma demanda de conhecimento sobre a realidade do momento atual e não se limita só a hechos, sino que indaga em los antecedentes, circunstâncias e dimensão humana. Então, as duas alternativas que estão corretas é a 2 e a 3. Por que a primeira não está correta? Porque não é uma divulgação científica. Embora seja um texto com característica informativa, não está baseado em informações científicas, né, de estudos. É mais relacionado a um tipo de reportagem. Então, foi feito no estilo de uma reportagem, adaptado ao contexto e tirado aí algumas conclusões, tá bom? Depois, o 3 já é uma pergunta aberta, né? Em relação às informações apresentadas no texto, apunta que são os textiles inteligentes. Então, se trata de prendas que se elaboram a partir de materiais textiles que levam agregados diversos componentes tecnológicos, né? O B quita del texto exemplos de textiles inteligentes. Então, aqui nós temos vários exemplos, né? Camisas com finos paneles solares que generam energia com o objetivo de abastecer. E também remeras. Remeras já seriam camisa regata, tá? Remeras. É o que a gente fala de regata, assim, ou cavada, né? Se for de masculino é mais cavada, né? Tá? E aí também fala as características. Não precisa colocar os dois, coloca só um, tá? Não fica muito extenso. Que funcionalidades poseen as prendas de vestir produzidas por la empresa de Julieta Gayoso? Então, aqui nós temos as camperas e os pantalones. Então, era só retirar do texto aí as características, né, das camperas. Então, são impermeáveis, retinas de microfibras de alto poder térmico e pouco espessos, com bolsillos que irradiam calor extra e assim por diante, tá? Pantalones, eu também tenho a definição aqui, tá mais simples. Os chalecos também, né? Depois, aqui já era para marcar verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. Então, já é possível combater os hongos de los pies com as medias, é falso, né? Fungo, né? Hongos são fungos, né? É possível combater fungos dos pés com meias? Então, né? Não tem nada a ver. La industria de los textiles inteligentes está cada vez mais desarrollada em Argentina. Não, é falsa porque o texto não está relacionado à Argentina, né? Cita em algum momento, mas não é o principal, não é o principal, a principal ênfase, vamos dizer assim. Aqui o C já é verdadeiro, porque a maior parte da produção argentina de textiles inteligentes está destinada ao mercado externo. Agora sim, né? Então, não é um desenvolvimento próprio para o país, mas é um desenvolvimento para o exterior, né? Para exportação. Julieta Gayoso produz para o mercado local e para exportação, é verdadeiro. E a indústria de textiles inteligentes está muito desenvolvida, sobretudo em Europa, é falso, né? A historieta de Gaturro, né? Esse personagem tão conhecido, né? Floche, emo, violin, freak, skate, dark, hip hopper. Não, Gaturro, não te perguntei de que tribo eres. Por quê? Esta não está de moda? Então, vai falando vários estilos aí, depois por fim, né, questiona. O humor gerado no texto se dá pelo jogo de sentido proposto entre tribo urbana e tribo indígena. Considerando a fala do Gaturro, no último quadrinho, pode-se concluir que o humor do texto se deve ao jogo com os sentidos que o termo tribo pode assumir. Então, essas são as duas características principais aí que nós podemos interpretar dessa historieta, da história, né? Então, essas são as respostas de uma forma bem breve, bem simples, tá? Agora, na sequência, vocês têm os exercícios lá do final da apostila, que ficam no caderno de atividades. Abram de vocês que eu vou abrir aqui também para fazer uma revisão geral para a prova, tá bom?
Aqui está, ó. Tô na página 35 aí da apostila, lá 35 lá do caderno de atividades, tá bom? Então, aqui no capítulo 7, nós vimos como expressar ações para o futuro. Para isso, nós estudamos o futuro simples. Vimos a terminação das conjugações, né? A R, ER e IR dos verbos regulares. Vimos algumas irregularidades. Esse quadro aqui, ó, é extremamente importante para a prova, principalmente, porque todas essas irregularidades são base de outros verbos que seguem a mesma modificação, o mesmo câmbio que nós vamos dizer em espanhol. Então, nós vimos que o poder, né, eu vou acrescentar um R, né, na raiz, que o tener eu vou acrescentar já um DR, o salir, DR, já o querer, um R a mais, né, o haber, o BR, né, um R, o decir, eu já mudo o E para o I e coloco um R e assim por diante. Então, essas são as irregularidades das raízes desses verbos de forma muito específica. E depois aqui a construção, como que eu faço, né? Para cada uma das pessoas do pronome, eu utilizo essa raiz mais a terminação correspondente, que se vocês voltarem aqui em cima e observarem é a mesma. Então, a terminação não tem nenhum tipo de variação. Onde está a variação? Na raiz mesmo. Então, a irregularidade, nesse caso, está na raiz, tá? Aí, depois, aqui abaixo, tem alguns usos, né? Para que eu uso o futuro, né? Esse futuro simples? Em que momento eu vou utilizar? Para fazer uma exigência ou uma obrigação, probabilidade, atenuação de uma ideia, por cortesia ou respeito. Isso eu enfatizei bastante quando eu expliquei, né? Que é uma forma educada de se falar em espanhol, utilizar o verbo aqui no tempo, né, do futuro simples. Por incrível que pareça, é uma forma cortês. Você transmite cortesia ao se referir desta forma. Depois aqui, nas atividades, no exercício 1, tem, né, diz assim, Martim já está planeando suas atividades para quando cheguem as vacaciones. Realizou uma lista de las cosas que desearia não olvidar-se de hacer. Então, vacaciones próximas, vacaciones, férias, tão desejadas férias, né? Então, ele fez uma lista aqui do que ele não podia esquecer na viagem, nas férias. Então, em destaque de rosa aqui, nós temos os verbos no infinitivo e depois o complemento. Então, ler um livro por mês, tomar classes de guitarra com um professor, ir à praia com meus primos, jogar al fútbol e al voleibol todos os dias, fazer amistades novas, sair a bailar com meus amigos, não gastar tanto dinheiro. Esse é difícil, né? Aí depois, fala assim, Martín é muito exigente e decidiu transformar estes planos em algo mais concreto, transformándolos em atividades obrigatórias. Para esto, é necessário conjugar os verbos em futuro. Então, aqui é para conjugar todos esses verbos na primeira pessoa do futuro simples, né? E está pedindo para observar as transformações que são feitas aí, né, em relação ao sentido. Então, o verbo ler ficaria leré um livro por mês, tomaré classes, iré a la playa, jugaré al fútbol, haré amistades, saldré a bailar e gastaré tanto dinheiro. Não gastarei tanto dinheiro, né? Então, aqui é mais simples, é um exercício mais prático. Era só observar os verbos aqui, depois passar para a primeira pessoa, ou seja, para eu, né? Do futuro simples, que é esse tempo que nós estudamos na unidade 7. Depois, aqui abaixo, nós temos um texto, né, que é a base para os exercícios 2 e 3. O tema do texto é uma prenda com significado. E depois, eu gostaria que vocês lessem com mais calma, tá? Estou fazendo rapidinho para não me estender muito. Depois de ler, né, fala assim, ó, segundo o texto, é correto afirmar que a autora, que tem uma observação, olha, quem quiser anotar aí no cantinho, eu recomendo, tá bom? A autora critica o desconhecimento da empresa espanhola do significado evocado por algumas roupas e chama a atenção para o fato de que isso deve ser considerado na produção das roupas, né? Então, Soledad Calés manifiesta uma visão crítica com relação ao desconhecimento da empresa espanhola
del significado que certas prendas evocam. Aqui no 3, evalúe as afirmativas com relação a aspectos léxicos semânticos do texto anterior. Aqui já era um exercício para analisar a parte gramatical com a textual. Né? Então, eu deveria voltar lá no primeiro parágrafo, por exemplo, né? Analisar esse trecho que foi retirado de lá e ver, enfatizar, vamos dizer assim, no verbo e dizer o verbo destacado aí, ele poderia ser substituído por a concedido, sem perder o sentido? Estaria certo ou estaria errado? Então, eu teria que analisar cada uma das afirmativas e depois marcar a que estava certa, né? Então, aqui, em relação a otorgado, né? Tanto o verbo otorgar quanto conceder, que vem aqui do concedido, poderiam ser utilizados nesse contexto sem mudança de sentido, porque eles são sinônimos. Então, otorgar e conceder é a mesma coisa, tá? Então, estaria certa essa afirmativa. Já no 2 aqui, né, eu tinha que analisar o termo aqui, vestido. Então, embora identifique uma roupa feminina, em português e espanhol também, no texto, principalmente neste fragmento, está sendo empregado em um sentido mais geral, de vestimenta, tá? O fato de se vestir, né? Então, não está de acordo, né? Estaria errada essa alternativa. A 3, eu já tenho aqui o termo, né, em destaque, prenda. Está perguntando se poderia substituir por roupa, né? E sim, porque prenda e roupa são sinônimos, né? É mais usado prenda de vestir. A gente não fala roupa de vestir, né? Em espanhol é muito difícil. Por embora seja sinônimo, não é usual, né? O que seria usual? Prendas de vestir. Aí quando fala prendas de vestir, está dizendo sobre peças de roupa, tipos de roupa, tá? Depois, o quarto, né? Aqui, ó. Sinon, né? Era para analisar esse sinon. E está perguntando se ele conectivo sinon contrapone a um conceito negativo ou outro afirmativo. Está perguntando se é adversativo, se é uma conjunção adversativa, né? E sim, né? Sim, ela tem essa função. Então, também está correta. Por isso que a alternativa é a C. Aqui o exercício 4, né? Vocês têm aqui uma música, né? Um tango. E tá pedindo para conjugar os verbos que estão entre parênteses, né? Vestir para ella, descer para ellas, contar ellas, assim por diante, para completar o sentido. Então, como que ficou? Vestirá, ella vestirá, ellas dirán, ellas contarán, ellas mirarán e ele hará. Ella verá, certo? Todas as formas do verbo do futuro que aparecem na canção, ela tem um sentido de probabilidade, né? Então, essa é uma das funções, né, do verbo. É claro que também pode indicar obrigação, mas não é exigência. Então, aqui, o segredo dessa aqui não poder também ser marcada é a palavrinha exigência, tá bom? Outro texto, La Canción de Longo, que é para as questões do 5 ao 9, né? Analisem aí direitinho. Aqui, considerando as afirmações sobre o poema, teria que analisar cada uma das afirmativas para marcar a correta. Então, vocês podem ler o texto, interpretar, verificar o sentido, estudar a pergunta, né? Circular os termos que não conhece, observar as diferenças que existem. Uma palavra que você não conhece, tenta relacionar, não conseguiu, busca no dicionário, tá bom? E todas as outras que vão vir é assim, né? Essas 6 é sobre a tradução de uma palavra menear, né? Que é mexer. Então, de certa forma, é tudo relacionado a vocabulário, à estrutura da palavra, né? Então, é um texto muito, muito interessante. O 10, um outro texto, né? Também para ser interpretado. E, por fim, o que eu quero enfatizar é que o exercício 11, a conjugação do verbo. Então, aqui,
no 11, vocês têm aqui o verbo poner entre parênteses, teria que analisar qual dessas está correta em relação ao texto. Qual que é o segredo? Se aqui não tem o pronome, né? Aqui não tem o pronome, como que eu sei que é pondré e não ponerê, ponerei, né? Porque ele próximo fim de semana me, então a conjugação do verbo tem que ser para eu, para a primeira pessoa, então é pondré. Tender, né? Tener, vamos a dormir amanhã, né? Então, vamos a dormir, estamos falando eu, mas um grupo de pessoas, nós outros. Então, tener para nós outros, tendremos, né? Aqui está sendo analisado também as irregularidades. Nós vimos que o poner, né? Eu acrescentava um DR, né? E o tener, eu também acrescentava um DR. Se eu soubesse já essa classificação dos tipos de irregularidades que nós vimos lá no quadro do início da revisão, já também teria um sentido mais analítico, né? Eu não precisaria ver conjugação, essas coisas, tá? Querer para tu, nesse caso não está evidente o sujeito, por isso que está indicado, né? Nós vimos que uma das irregularidades do verbo querer é que tem dois R's, então a única opção aqui é essa, né? E o verbo haver, eu acrescento um R, né? E no caso aqui, ó, acrescento um R, aqui é Abraão e aqui é Abraão, então poderia ser os dois. Por que que é esse e não esse? Em los próximos anos, roupa cada vez mais sofisticada. Em los próximos anos é ele, né? El año, né? Então é la roupa, tá toda a estrutura no singular. Então é ele, não é ellos. Tá? Não estamos aqui falando de coisas no plural, né? O sentido é, né, próximos anos, o termo está no plural, mas o sentido não, né? Então aqui influencia isso também para encontrar o pronome. Certo, pessoal? Então, aqui na página 40, nós encerramos essa parte. Vocês perceberam que eu fiz rapidinho, tá? Para não ficar cansativo. Façam aí, tirem dúvidas, estudem os textos, façam anotações, se interessem, tá bom? Pelo contexto. Combinado? E se tiverem algum tipo de dúvida, porque esse é o capítulo que vai cair na prova, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só entrar em contato comigo e eu ajudo vocês, de forma individualizada, se for preciso, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.